primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Hoje nós vamos concluir esse livro com a graça do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 5 em diante. Semana passada a gente viu os 4 primeiros versos, né? A parte aí da coleta. Continuando o texto, verso 5 ao verso 24, nós vamos ler a conclusão dessa carta tão maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto e também a nós. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com muitos irmãos. Espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanes e Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, há homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É dessa maneira que o apóstolo Paulo conclui essa grande carta que ele escreve à igreja de Corinto. Alguém certa vez já disse que se conselho fosse bom, não se dava, mas vendia. Pois bem, o apóstolo Paulo agora vai trazer os últimos conselhos de toda a sua longa ministração a essa igreja de Corinto. Curiosamente, o apóstolo Paulo encerra a sua carta falando sobre o amor. O capítulo mais conhecido da carta aos Coríntios é exatamente o capítulo 13, que fala sobre o amor, o dom supremo. E é exatamente assim agora que o apóstolo Paulo termina a sua carta, também falando sobre o amor. Porém, uma pergunta que poderia surgir é como que o apóstolo Paulo, ao lidar com tantos problemas naquela igreja e com pessoas tão problemáticas que havia naquela cidade, especialmente naquela igreja, agora trata sobre o amor e expressa o seu amor pelos irmãos. Ora, o apóstolo Paulo agora não deveria derramar mais um bocado de desafeto e trazer a lembrança de mais pecados daqueles irmãos? Pois bem, observe que o apóstolo Paulo agora termina a sua carta mostrando toda a motivação que o levou a escrever aquela igreja. O que motivou Paulo a escrever a sua carta à igreja de Corinto não foi desafeto, não foi ira, não foi raiva, não foi agora um desabafo. O apóstolo Paulo na sua carta não faz isso, mas ele foi levado e motivado pelo amor pastoral àquela igreja, de tal forma que ele o exortou. Por isso que ele a exortou. Por isso que Paulo,
ao longo dessa epístola, em muitos momentos traz palavra de refrigério, de ânimo para a igreja, é verdade, mas em boa parte da sua escrita ele traz duras recomendações e exortações. Isso é o fruto, isso é uma demonstração de um amor pastoral pela vida daquela igreja de Corinto. A Bíblia vai nos apresentar, eu vou deixar para ler no final do sermão, um texto de Provérbios, que fala exatamente sobre qual é o significado do verdadeiro amor. Porque para algumas pessoas, especialmente para as mais ingênuas, o amor é expresso através dos elogios, o amor é expresso através da afeição. É bem verdade, isso deve fazer parte. Porém, o maior significado, a maior maneira, a maior demonstração de amor não vai ser feita através dos elogios. Os elogios podem ser falsos, os elogios podem ser momentâneos, os elogios podem ser enganadores, os elogios podem até levar a pessoa a ficar cheia de si. Aquele que ama deve transmitir e deve elogiar e deve fazer tudo isso, porém, a verdadeira marca do amor não vai ser vista apenas no ato de elogiar. E Paulo vai deixar isso muito claro. Quando ele agora olha para a igreja de Corinto e começa a exortar, havia muito pecado, havia muito problema. E o apóstolo Paulo queria tratar esses problemas, mas deixando sempre claro, irmãos, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Porque Deus disciplina o filho a quem quer bem. A melhor coisa que nós podemos receber na nossa vida como crentes é a disciplina do Senhor. É a exortação do Senhor. É o puxão de orelha que Deus nos dá através dos seus servos, através da sua palavra, através do pastoreio. Por mais que seja doloroso, por mais que não seja bom ouvir, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas não seja agradável receber uma repreensão. Mas ela é necessária, ela é fruto de amor, é fruto da preocupação, é fruto do apreço. E eu comentava exatamente esses dias falando sobre a vida eclesiástica. Como que é bom fazermos parte da igreja do Senhor. Porque ainda que nós tenhamos problemas, ainda que nós tenhamos dificuldades, e a igreja de Corinto, nós meditamos aqui durante longos meses, muitos problemas, muitas dificuldades nos seus relacionamentos, mas possuía nela algo que é uma marca da presença de Cristo entre os irmãos e do cuidado pastoral de Deus para com a nossa vida, a exortação. Havia gente em pecado na igreja? Havia desmantelo na igreja? Havia. Mas Deus sempre levantava homens e mulheres para que mutuamente eles fossem exortados. É muito desagradável nós sermos confrontados e exortados por alguém. Isso é muito desagradável. Olha, você precisa melhorar a sua postura, precisa melhorar isso, aquilo, outro. Você precisa aprimorar isso aqui. Isso é muito desagradável para nós que gostamos de receber elogios. Porém, é de extrema necessidade e é de fato uma demonstração de amor receber uma exortação para melhorarmos a nossa caminhada cristã. É isso que Paulo vai fazer aqui agora. Por isso que ele diz, irmãos, o meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus. De qual maneira o apóstolo Paulo vai expressar o seu amor pela igreja de Corinto? Eu queria então, nessa noite, olhando para isso, não apenas para esse texto, mas rememorando tudo que nós falamos ao longo dessa série de exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, falar um pouquinho sobre os atos de amor, que nós poderíamos até dizer atos de amor pastoral que o apóstolo Paulo teve por aquela igreja. Em primeiro lugar, vejamos que esses atos de amor que o apóstolo Paulo demonstra para aquela igreja, passa, em primeiro lugar, e é demonstrado em primeiro lugar, nos planos que ele tem para a igreja. Do verso 5 ao verso 9, nós vamos perceber o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto qual era o seu plano, qual era o seu desejo, o seu anelo. E aqui, irmãos, vai ficar muito claro que o apóstolo Paulo desejava primeiro ir estar com os irmãos e ver os irmãos. Verso 5 vai dizer: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. O seu desejo de estar naquela igreja, de estar com aqueles irmãos, é uma demonstração clara do seu amor. Porque veja bem, a igreja de Corinto, eu preguei sobre isso, foi uma das igrejas, não uma das igrejas, mas a igreja que mais desacreditou o ministério apostólico de Paulo. Tanto que, nessa carta aqui, e na segunda, nós temos um tipo de apologética apostólica. Paulo vai defender o seu ministério apostólico, porque aquela igreja desacreditava. Então, Paulo foi
por aqueles irmãos ignorado, por aqueles irmãos comparado. Lembra lá quando a gente tratou no capítulo 1, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo e outros de Cristo. Pois bem, os irmãos comparavam Paulo com outros apóstolos. Esse Paulo aí gosta muito de teologia, mas quem na verdade tem poder para fazer o negócio acontecer é Pedro, porque quando ele chega, só a sombra dele faz o povo se levantar. Outros diziam, esse Paulo aí tem muita teologia, ele trata de assuntos profundos. Bom mesmo é Apolo, porque Paulo é um orador eloquente. A carta aos Romanos vai fazer uma referência a Apolo como sendo um homem eloquente, poderoso nas suas palavras. E a igreja ficava dividida entre Pedro e Apolo, também Cristo. Mas havia alguns irmãos ali que tinham estima por Paulo. Ele vai até citar aqui no final da sua carta. Pois bem, essa igreja que trouxe tantas dores para Paulo, tantos problemas, tantas situações, era amada por ele. Mas como esse amor é visto? No desejo do apóstolo Paulo passar por aquela igreja, mas também de evangelizar a Macedônia. Esses atos de amor não se referem apenas à igreja, se referem ao reino de Deus. A igreja ela recebe a porção desse amor, mas o empenho de Paulo está voltado para o reino, que é maior do que a igreja. Por isso que ele fala, eu quero estar com vocês na passagem, porque eu quero percorrer a Macedônia. Deus abriu uma grande porta ali. Ele apresenta o desejo de estar com os irmãos, de evangelizar a Macedônia, mas aí no versículo de número 6 ele vai especificar mais. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-nos apenas de passagem. Se fosse naquele momento que Paulo estava, a sua passagem por Corinto seria uma passagem rápida. Então ele diz, olha, agora eu não vou passar por aí. Se eu fosse passar por aí agora, seria rapidinho. É como que Paulo estivesse em uma viagem para um local específico. Provavelmente ele estava em Éfeso, saindo para Macedônia. E ele diz, olha, eu quero estar com vocês, eu quero ir ver vocês. Só que eu não quero só passar na igreja, dar um oi para vocês, pregar um sermão e seguir viagem. Eu quero ir demorar. Eu quero estar com vocês. Paulo deseja relacionar-se com aqueles irmãos durante um tempo. Isso é uma demonstração de atos de amor do apóstolo Paulo por aquela igreja, passar um tempo com aqueles irmãos. Verso de número 8 vai dizer que ele vai ficar em Éfeso até o Pentecostes. Aí depois ele vai para a igreja de Corinto. Verso 9, então, o apóstolo continua falando sobre as oportunidades do reino e diz que uma porta grande e oportuna para o trabalho se lhe abriu. Mas há muitos adversários. Na sua caminhada evangelística, onde ele estava, havia uma grande oportunidade de proclamar o evangelho, porém havia muitas adversidades. Isso é uma forma, inclusive, do apóstolo Paulo pedir oração por ele, naquela igreja que ele tanto amava, que ele tanto zelava, que ele queria estar presente com os irmãos. Então, esse ato inicial de Paulo, de amor por aquela igreja, é demonstrado exatamente no plano que ele tem para ela. Ele planeja coisas para aquela igreja, para o reino de Deus, para o avanço no reino, porque o evangelho chegou em Corinto, chegou em Éfeso, mas precisa avançar por outras cidades da Macedônia. Isso é uma demonstração, é um ato de amor pela igreja e pelo reino de Deus. Mas em segundo lugar, o verso de número 10 ao verso de número 12, o apóstolo Paulo vai demonstrar ainda o seu amor pela igreja no estímulo que ele vai trazer para os irmãos à hospitalidade. Lembrem que eu falei aqui sobre os dons espirituais, brevemente, é claro, porque se nós fôssemos nos alongar falando sobre cada dom que o apóstolo Paulo apresenta na sua epístola, nós até hoje estávamos lá falando sobre os dons espirituais. Cada dom tem suas particularidades, cada dom tem suas aplicações, cada dom tem suas áreas que precisam ser aprimoradas. A gente apenas citou por alto assim e deu poucas características num ou outro dom específico. Mas Paulo faz questão de falar sobre os dons espirituais na carta aos Coríntios. E um dos dons que o apóstolo Paulo falou, e eu lembro que eu mencionei bem aqui no púlpito, foi exatamente o dom da hospitalidade. Pois bem, Paulo ensinou a igreja sobre a hospitalidade, mas agora chegou a hora de treinar a hospitalidade. Qual é a melhor maneira de se aprender alguma coisa? Fazendo, né? A teoria ela é boa, a teoria é bacana, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos mostra as ferramentas necessárias, mas a melhor maneira de se aprender algo é fazendo, é praticando, é executando. Não tem maneira melhor de se tornar habilidoso, a não ser na prática.
Então Paulo ensinou, mas agora chegou a hora de ver como os irmãos reagiriam. Nós tratamos aqui há 21 dias, eu acho, atrás, sobre o dia do Senhor, né? E hoje, Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, na hora do culto. Chegou a hora de fazer o test drive. Felizmente, algumas pessoas ainda preferiram assistir o final da Copa do que vir para o culto. Paulo faz isso. Ele ensina, mas agora coloca a igreja à prova. Irmãos, sejam hospitaleiros. Aí agora o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu estou mandando aí Timóteo. Recebam ele. Deem hospedagem a Timóteo. Veja o que é que ele vai então dizer no verso 10 ao verso 12. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha comigo, visto que o espero com irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ao estimular a hospitalidade, ele vai trazer algumas recomendações. Primeiro, receba Timóteo sem receio. Aparentemente, a hospitalidade, já naquele tempo, era algo que poderia trazer receio para os irmãos. Qual tipo de receio poderia alguém ter ao oferecer hospitalidade para outra pessoa? Primeiro, da privacidade. Segundo, do que oferecer, do que fornecer, do que servir para aquela pessoa. Mas a grande questão não era essa aqui. A grande questão não era essa. Naquela época, embora houvesse calorosa recepção para viajantes e para pessoas, e fosse comum hospedar em casa, pois as hospedarias naquele tempo não eram muitas como hoje, e as pessoas eram mais calorosas também, eram acostumadas a receberem viajantes, familiares, coisas desse tipo. Havia um certo receio em receber na sua casa o ministro do Evangelho. Por incrível que pareça, irmãos, receber um ministro do Evangelho naquele tempo, naquela ocasião, era colocar-se à exposição, assim como aconteceu na cidade de Tessalônica. Talvez alguns venham lembrar do que acontece na cidade de Tessalônica, se não me falha a memória, Atos capítulo 17, que Paulo foi pregar o Evangelho na cidade de Tessalônica, e lá havia um irmão chamado Jason, não o nosso diácono aqui, que é uma bênção e também recebe em sua casa, mas era outro diácono. Recebeu Paulo na casa dele, e quando então uma grande turba se levantou para prender Paulo, o que é que acontece então? Paulo consegue fugir, só que os perseguidores não se contentam com o fato de Paulo ter fugido. Eles queriam boi de piranha, como nós costumamos dizer. E eles vão atrás de quem? De Jason. Jason deu hospedagem. Nós não pegamos Paulo, mas Jason vai pagar a conta porque Paulo passou por aqui. Perceba, o receio de receber alguém em sua casa, que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, é o receio que ele mesmo já enfrentou em sua própria pele ao pregar na cidade de Tessalônica. Esses irmãos tinham receio. Rapaz, eu vou receber aqui na minha casa um pastor, um apóstolo. Vai que a cidade se levante contra ele. Quem vai pagar a conta sou eu, porque ele vai embora fugindo e vão vir na minha casa e vão pedir contas a mim, e eu vou ter que pagar uma fiança, talvez, ou talvez até ser preso no lugar deles. Paulo diz, irmãos, recebam Timóteo sem receio. A grande questão que o apóstolo Paulo está tratando aqui é sobre o reino de Deus. Nós não podemos negar Cristo. Nós não podemos negar o Evangelho. Nós não podemos negar de fazermos a vontade do Senhor com os servos do Senhor, mesmo que isso traga perigo para a nossa vida. Recebam sem receio. Só que aí tem uma outra questão. O receio de receber Timóteo não estava apenas no fato da perseguição. Havia um outro receio que ele vai dizer agora, e eu vou lembrar você de um outro texto. Diz o texto: vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Verso 11, ninguém, pois, o despreze. Lembra de algum texto? Lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis. Timóteo era um jovem pastor. E vejam bem, se a igreja de Corinto estava com muito receio do apostolado de Paulo, que já era um apóstolo velho, que já era um homem para lá de maduro, que já era um homem que estava até com dificuldades para escrever, pois em outra carta ele vai falar sobre a sua dificuldade para escrever.
Vede com que grandes letras eu os escrevo. Ele diz isso na carta aos Filemão, que aqui se apresenta. Paulo estava com dificuldade de visão. Estava com o avançar da sua idade. E ele foi convertido ao Senhor, não quando era moço, mas já com idade madura, pois ele já conhecia línguas, ele já era um homem influente. Para chegar na posição que o apóstolo Paulo chegou, não tinha como ser novinho. Paulo já era um homem maduro, e ele agora estava vivendo o evangelho, teve um encontro com Cristo, passou 3 anos reclusos, estudando, começou o seu ministério. Então nós temos aqui um apóstolo já maduro, já velho talvez. Não era um menino, não era um rapaz, não era um jovem. Só que Timóteo não. Timóteo era jovem demais. E Paulo vai dizer, não despreze, ninguém despreze a tua mocidade. Quando Paulo diz isso a Timóteo, provavelmente o apóstolo Paulo já sabia que isso poderia acontecer em igrejas como a igreja de Corinto, aonde os apóstolos eram desprezados e qualquer pastor que passasse por lá facilmente poderia ser desprezado. Então, Paulo vai dizer, recebam ele sem receio, mas também não despreze. Não despreze o rapaz. Verso 11, para que essa hospitalidade se torne uma hospitalidade sem impedimento. Quando ele vai dizer, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que espero com irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está tratando sobre um outro aspecto da hospitalidade. Porque melhor do que ter uma boa estadia, ter um bom tempo de relacionamento, é sair com boas recordações. Já ouviram aquela expressão? Sair e deixar as portas abertas? Tem coisa melhor do que você entrar em casas, conhecer famílias, fazer irmãos na fé, ter contato com pessoas que você vai, passa um tempo e deixa as portas abertas. E as pessoas, olha, volte aqui em casa, venha outra vez. E quando você, de repente, vai passando por aquela cidade, você sabe que você pode ir lá, que você pode entrar na casa, que as portas estão abertas para você. Pois bem, o desejo do apóstolo Paulo é que a igreja de Corinto, além de recepcionar bem Timóteo, tratá-lo bem, aprender com ele, pois ele já era ministro do Senhor, também tivesse com ele um tempo de paz e o encaminhasse em paz para que ele voltasse talvez outros momentos para ali. Aqui está a questão da hospitalidade, não apenas de receber, mas de receber bem e em paz, não com guerra, não com briga, não com dissuasão, não com humilhação, não com desprezo à juventude daquele rapaz. Por isso que aqui o apóstolo Paulo está estimulando a hospitalidade. E essa é uma demonstração do amor de Paulo para com aquela igreja. Ele demonstra que tem planos. Ele demonstra que tem desejos e projetos para aquela igreja, mas ele agora vai estimular esses irmãos a exercerem dons espirituais que ele já havia dito. Verso de número 12, então, ele vai citar Apolo. Apolo é citado no capítulo, nós já falamos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar uma boa oportunidade. Apolo já havia pastoreado aquela igreja. E Paulo, como apóstolo do Senhor, desejava que ele fosse novamente estar com aqueles irmãos. Só que Apolo entendeu que ainda não era o momento. A oportunidade ainda não era boa para ele estar. Talvez ele estivesse em um campo que estava em pleno funcionamento. Talvez o tempo não lhe desse uma boa viagem, não sei qual motivo, se familiar, se eclesiástico, se de enfermidade, não sabemos, Paulo não diz. Apenas menciona que Apolo deseja ir, mas quando houver uma boa oportunidade para estar com aqueles irmãos. Paulo faz referência a Apolo. Agora veja que coisa. Enquanto a igreja do Senhor estava brigando de quem era de Paulo, de quem era de Apolo, de quem era de não sei o quê, ou de Pedro, né, ou de Cristo, Paulo e Apolo estavam reunidos, né? E eu dei risada esses dias porque eu tomei café com o pastor Alex, pastor Suetônio e pastor David. O pastor David não tomei café, tá? Só conversei com ele. Mas nós estávamos lá no IBN, porque nós damos aula lá, tomando café durante o intervalo das aulas. E aí, pastor Alex, lembrando das coisas do tempo dele,
pastor Suetônio lembrando das coisas do tempo dele e eu falando das coisas de agora, né? E aí nós compartilhamos do mesmo sentimento, das mesmas questões e lembrando, inclusive, de alguns textos da Bíblia Sagrada. Às vezes a igreja está brigando quem é melhor, quem foi melhor e isso, aquilo mais. Paulo e Apolo e Pedro e os demais tinham contato íntimo e eles estavam preocupados com o reino, não estavam preocupados com particularidades. Observe, Paulo, além de ensinar à igreja que não adianta divisões no meio dela, ele mostra que a preocupação dele, de Timóteo, de Apolo, de Pedro, não é quem ganha a igreja, não é quem leva a igreja, não é quem tem mais estima na igreja, mas é que o evangelho do Senhor seja pregado naquela igreja e que Cristo seja formado nos irmãos. Essa é a preocupação do verdadeiro pastor. Aqueles que estão preocupados de fato com o reino, não estão preocupados com a perpetuidade do seu nome, com a perpetuação do seu nome, do seu legado, mas com Cristo ser formado na igreja. Por isso que Paulo não está nem aí. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso, então, ele agora apresenta para a igreja recomendações para que eles sejam hospitaleiros. Aquela igreja, uma igreja nova, uma igreja recente, havia tido problemas sérios com respeito aos pastores. Mas agora, depois de passar por tudo aquilo, deveria aprender. Isso aplica-se a nós. Isso aplica-se a qualquer igreja. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas às vezes é preciso que isso aconteça para que a gente se alinhe, para que a gente se ajuste. Já ouviram falar no freio de carro, de boi? O carreiro coloca a carga sobre o carro de boi, mas a madeira ou a carga está meio desalinhada e de repente o carro de boi passa num catabi, e quando ele passa aí fica tudo bem encaixado, amarrado. O catabi fez com que a pancada na roda sem mola desse aquela trava que era necessário na madeira ou no material que estava sendo carregado. Às vezes é preciso Deus fazer com que a gente passe alguns apertos, alguns arrostos, alguns problemas, para que a gente aprenda, para que a gente amadureça, para que a gente lide diferente com os problemas quando eles surgirem. E uma coisa é certa, os problemas vão surgir, irmãos. Eles sempre, na igreja de Corinto, nós mais vimos só isso aqui. Problema atrás de problema. A gente resolve um problema hoje aqui na igreja, mas não se preocupe não que eles sempre vêm. No dia que eles parar de vir, eu vou pendurar a chuteira, né? Me aposentar, porque aí não tem mais o que fazer. Problema sempre tem. Problema sempre tem. Termina um, vem outro. Vem em grupo, vem na particularidade, vem em pequenos grupos, em grandes grupos. Sempre tem. A igreja sempre tem. Agora, a grande questão não são os problemas. É como nós lidamos e aprendemos ao longo da história com os problemas que vêm para a igreja do Senhor. Paulo agora vai ensinar aqueles irmãos a não repetirem o que foi feito no passado. Recebam bem Apolo, recebam bem Timóteo, recebam bem todos quantos forem enviados pelo Senhor para vocês. Mas aí, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo demonstra os seus atos de amor para aquela igreja nas exortações que ele vai dar para um viver santo. O que é que Paulo diz do verso 13 ao verso 14? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha que coisa extraordinária o apóstolo Paulo vai dizer. Não tem como a gente olhar para o verso 14 e não lembrar de 1 Coríntios capítulo 13. E das três coisas que permanecem, a fé, a esperança, o amor, dos três, o maior deles, Paulo vai dizer, é o amor. De todas as lutas que a igreja passa, de todas as dificuldades que nós poderemos enfrentar, mas o que vai nos fazer permanecer unidos, firmados na palavra, continuarmos trabalhando para o Senhor, vai ser exatamente o nosso amor pelo Evangelho, amor por Cristo, amor por nossos irmãos, a despeito das dificuldades. E nessas exortações que Paulo aqui vai trazer, ele vai mencionar 4 atitudes, ou melhor dizendo, 5 atitudes, que aqueles irmãos deveriam ter para um viver santo. Quais são elas? Vigilância. Preguei hoje pela manhã falando sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo. É preciso estar vigilante. Se os irmãos não vigiarem, o diabo entra e faz a festa. A vigilância, ela deve estar presente na nossa vida cristã
Como um guarda protege uma grande quantia de dinheiro, ela deve ser constante. Porque se cochilar, porque se não intentar, porque se não cuidar, o ladrão vai procurar a oportunidade, ele vai procurar a brecha, ele vai entrar e nós nem vamos perceber. Os problemas na igreja, especialmente problemas de relacionamento, sempre começam quando nós não estamos vigilantes. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós estamos em julho, né? Quando é a eleição? Outubro. O assunto do mundo agora é Copa. Mas hoje acabou a Copa. Acabou-se a Copa hoje. Graças a Deus acabou a Copa. De amanhã em diante, amanhã vão repercutir o resultado da Copa. Amanhã é segunda-feira. Mas não se preocupe não, que de sexta-feira em diante, o assunto agora é Bolsonaro e Lula. Pode se preparar. Eu vi até alguns memes na internet, né? A mesma bandeira que juntou as famílias para assistir a Copa vai ser a que vai gerar briga, né? Mesma bandeira que juntou o povo para assistir a Copa vai começar a gerar briga. Estejamos vigilantes. Vai começar a eleição. Vai começar a guerra em rede social, em campanha, em carreata, em adesivo em carro, em piada e não sei o quê. Irmãos, todos nós somos livres para votar em quem nós bem entendermos. Nós só orientamos que você faça isso à luz da Escritura, buscando, no caso do Brasil, menos pior, porque no Brasil o negócio está assim, a gente procura o menos pior, porque bom está difícil. É o menos pior, de acordo com os padrões bíblicos. Mas, pelo amor de Deus, não invente, mais uma vez, de se dividir, de brigar com seu irmão, de ficar com raiva do seu irmão, porque ele vota no A e você vota no B. De até mesmo de chamar seu irmão, você não é crente não, porque você vota em fulano de tal. Pelo amor de Deus, ameniza aí, porque nós todos pecamos. Nós temos falhas, nós temos distorções de visões em muitas áreas. Defenda, pode defender seu lado, pode defender seu partido, não tem nenhum problema não. Mas pelo amor de Deus, não perca de vista o que é principal. Estou dizendo isso agora para que quando o negócio começar a esquentar, não pensar que é sermão de carapuça. Eu nem sei como é que vai ser a eleição, mas já estou dizendo porque Paulo vai dizer, sejam vigilantes. Está tudo em paz, está tudo bem, está todo mundo em comunhão, está uma bênção, probleminha aqui e ali, mas está tudo bem. Se nós não vigiarmos, o diabo quer isso aqui, para entrar no meio da igreja e começar a fazer a festa. Aí começa um disso, começa uma briga daqui, aí um grupo briga com o outro, uma família briga com a outra, a mesma família se divide, aí o diabo vai só batendo palma. Lembra aquela história do conjunto de roupa do coral? Vocês lembram? Não vou contar, não. Se lembrar, é bênção duplicada, né? As irmãs na igreja brigando para saber como é que ia ser a roupa do coral para o congresso das mulheres. Aí umas disseram, nós queremos camisa com gola. As outras, de maneira nenhuma, camisa sem gola. E ficou naquele moído de camisa, né? Qual é a camisa? Qual é a camisa? Com gola, sem gola. E passaram um mês naquele moído e fazia reunião e não chegava num consenso. Chama a mulher do pastor lá, de outra igreja que tinha pastor presidente, para resolver a situação. E a irmã foi para a reunião e as irmãs começaram a reunião e tome briga. Não, porque não dá certo, e quem já viu vir com gola, um calor desse, não, mas nós somos mulheres, mais femininos sem gola, e aquele negócio todo. Aí vai lá e a dirigente, irmã, por favor, tome a palavra e decida por nós. Porque, olha, esse moído está aqui há um mês, eu como dirigente não sei mais o que faço, a senhora como esposa do pastor presidente resolva. Ela disse, pois bem, mas eu já decidi. A camisa vai ser metade com gola e metade sem. As irmãs, não, de jeito nenhum. Quem já viu? Aí é que é feio. Aí é que fica feio. O que é que o povo vai pensar, pastor, irmã? Ela disse, não se preocupe, que quando vocês for lá para frente cantar metade com gola e metade sem gola, eu vou dizer, irmãos, elas estão com a camisa metade sem gola, porque enquanto elas brigavam, o diabo comeu metade de uma gola. E elas estão assim aí. Pois bem, é desse jeito. O diabo só quer aqui, ó, uma brechinha para entrar, levar metade da gola. Então, entendeu, né? Entendeu? Seja vigilante. Segundo, Paulo vai dizer, mantenham-se firmes na fé. Permanecei firmes na fé. A perseverança, a constância. Irmãos, eu e você já fomos e seremos tentados a esfriar, a nos afastar da fé. Muito tentados. Muito tentados. Basta um jogo de futebol como hoje. Basta um aniversário de um familiar.
Basta um probleminha que a gente enfrenta em casa. A gente já é motivado. Não, eu não vou hoje não. Eu fui domingo passado, já tá bom. Não, eu fui mês passado, já tá bom. Aí vem os problemas na vida. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para oração hoje não, porque eu estou muito ocupado. Aí vai vir dificuldade. Não, eu também não vou mais para a EBD não, porque agora domingo meu eu preciso ir para o sítio, eu preciso ir para tal lugar. Aí vai vir dificuldade. Não, mas eu também não posso mais ir toda ceia. Eu vou deixar para ir uma ceia sim, uma ceia não. E a gente vai assim. As dificuldades da vida, os problemas que vão vir a todos nós, sem exceção, vão ser armadilhas perigosas para nos levar ao esfriamento. Tudo que o diabo quer é que você e eu esfriemos na fé. Porque um crente frio na fé é o crente de Apocalipse capítulo 3. Já ouviram aquele negócio? Nem fede nem cheira. O crente frio na fé, segundo o Apocalipse, é morno. Lá o texto vai dizer, nem és quente, nem frio. És morno. Você nem é descrente, porque você continua crendo no Senhor, né? Não é descrente, não é ímpio. Você crê em Cristo. Mas ao mesmo tempo você não é tão crente. Apocalipse vai dizer, és morno. E o Senhor vai dizer, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Preste bem atenção nisso. Se nós não formos firmes na fé e ficarmos mornos espiritualmente, qual é o desejo que Deus tem conosco? Vomitarmos. A ideia? Colocar para fora. Então, se apegue ao Senhor. Eclesiastes ou Hebreus capítulo 10 vai dizer, acheguemo-nos, portanto, acheguemo-nos ao trono da graça de Deus, porque nós agora temos um novo e vivo caminho. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, vai dizer o versículo 25. Antes de falar sobre o fato de congregar, vai dizer, achegue-se ao trono da graça. Porque mais do que a igreja, eu preciso da graça de Cristo na minha vida. Não se trata sobre congregar, não se trata sobre ser frequente na igreja. Porque tem gente que é um bom frequentante de igreja, mas que não é salvo. Eu conheci muitas pessoas que eram boas frequentantes de igreja, mas que nunca professaram sua fé. A questão não é só um frequentador assíduo. Aqui na igreja não tem ponto para bater. Não precisa. Nem tem, nem nunca vai ter. Talvez a gente coloque, né, diretora, pedir a Deus que isso aconteça, um ponto eletrônico para os funcionários da escola. Aí é outra história. Mas por membros da igreja, não precisa. Eu estou presente hoje, né? Precisa disso. A grande questão é o trono da graça que nós precisamos. Nós necessitamos. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida todo santo dia. Precisamos da presença que fortalece a nossa vida todo santo dia. Então, a gente tem que estar perto dele. A gente tem que estar junto dele. A gente tem que estar unido a ele. Porque se nós não estivermos assim, nós vamos... Irmãos, a gente junto de Cristo, lendo a palavra, orando, cantando, a gente peca. A gente peca. Charles Spurgeon vai dizer que há pecado até mesmo na nossa santidade. Até orando a gente pode pecar. Sabia disso? Eu acho que talvez alguns pensem que quando a gente vai orar, a gente não peca, né? Mas até orando a gente pode pecar. Você for orar por alguém que tem um desafeto com você, oh Deus, aquele fulano fez um negócio comigo, eita Deus, né? Ah, Jesus amado, vinga ele, Jesus, vinga, mata. Né? Tá orando, mas tá pecando. Tá orando de madrugada lá, tá orando no momento, passa uma moto, pronto. Você já peca na hora. Se a gente buscando a Deus, lendo a palavra, que dentro da igreja, aqui, no culto, agora, passa um carro de som aí, a gente o dia baixa o volume, o cara não baixa. Você fica por aqui. Você fica por aqui, meu Deus do céu. A gente estava na reunião de casal no restaurante, né? Nossos irmãos. Aí um paredão lá na churrascaria. Pá. Eu já falo pouco, ruim e baixo. Aí eu disse, agora pronto. Ninguém vai escutar nada. Aí eu tava falei com o guarda. Aí o guarda, eu vou mandar não sei o que. Aí nada. Aí pastor, sanitário. Mandei mensagem para outro guarda. Aí acalmou você, graças a Deus. Quando voltou de novo, eu disse, eita, meu Deus do céu, de novo. Na reunião, a gente peca. Junto a Cristo, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, a gente pode pecar. Agora pense você distante. Vai pecar bem pouquinho, como alguns costumam dizer. Então nós precisamos estar junto ao trono da graça. Sede vigilantes, permanecer firmes. Aí vem uma recomendação agora para a igreja, especialmente para os homens. Portai-vos
varonilmente. O que é que significa? Sejam homens de coragem. Coragem para enfrentar a perseguição, coragem para conduzir a igreja. Olha, eu falei sobre o problema da masculinidade nos nossos dias, mas já naquele tempo nós temos Paulo fazendo acusações, ou melhor dizendo, recomendações, para que os irmãos tivessem mais atitude, mais postura, mais coragem para levar a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Sejam homens de coragem, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, fortalecei-vos. Esse fortalecimento aqui não é meu para mim mesmo, é mútuo, é um fortalecendo o outro, é um chamando o outro, é um instruindo o outro, é um buscando o outro, é um pastoreando, discipulando, estando mais próximo do outro. Porque, naturalmente, nós temos condições de fazer maiores relacionamentos. Eu não tenho como estar na casa de vocês toda semana, é muita gente. A igreja tem uma gama de compromissos, onde tem a escola. Não tem como a gente estar dentro da casa de todos os membros. Eu acho que era John Wesley, no século, não me falha a memória, século 17 ou 18, eu posso estar enganado com a época, que pastoreava uma cidade bem pequenininha, um vilarejo que tinha um grupo de irmãos, e ele pregava o seu sermão domingo à noite. Quando era na semana, ele começava a visitar todos os irmãos. A igreja era composta por pouquíssimas pessoas, e uma cidade muito pequena, cidade bem pacata, na verdade. Boa parte dos irmãos tinha seu próprio negócio em casa mesmo. Então, quando era tal horário do dia, ele passava de casa em casa, falando sobre o sermão do domingo anterior. Mas o nosso contexto de cidade, os nossos contextos de igreja, cada dia que passa vai mudando, né? Cada dia que passa a vida se torna mais corrida, cada um acarreta para si mais atribuições, às vezes mais de um emprego, mais problemáticas, mais problemas para serem administrados com a família, com os filhos, com o trabalho e com doenças que aparecem, coisas do tipo. Mas o contexto hoje é totalmente diferente do contexto do século XVII, onde as cidades nem tinham eletricidade. Mas nós ainda assim conseguimos nutrir redes de relacionamento. Grupos de irmãos, não para gerar porfia, conversa, divisão e fofoca, mas para fortalecer a nossa fé, para carregar nos braços quando alguém estiver mais fraco, precisar de uma assistência maior. Paulo vai dizer, fortalecei-vos. E esse fortalecimento só é possível quando se tem comunhão. Não seja ovelha isolada. Nos grandes frios que acometem os campos, especialmente agora em Santa Catarina e regiões do sul, quando os animais ficam isolados, eles morrem. Eles morrem. Naquela grande friagem que teve no ano passado, ou foi ano retrasado, nos jornais mostraram aquela grande quantidade de gado morto. Mas o gado, quando conseguia ficar todo juntinho, boa parte conseguia sobreviver. Agora, os que ficavam marginalizados, distantes, isolados, às vezes com um ou dois apenas cabecinha de gado, morria de frio. A igreja funciona exatamente assim. Lá em Eclesiastes, que eu vou começar a pregar agora, diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A gente aplica esse texto a casamento, mas não se trata apenas sobre casamento. Ali o autor está falando sobre relacionamentos. A gente precisa fortalecermos uns aos outros. Mas como é que você vai fortalecer a sua fé, a sua caminhada cristã, se você é isolado de Deus e do mundo? Então, se entrose no meio do povo de Deus. Se ajunte com alguém. Busque pessoas que possam lhe instruir, que possam lhe orientar, que possam de fato lhe conduzir para mais perto do Senhor. E aqui cabe inclusive uma pergunta reflexiva para todos nós, né? Quem é que nos influencia, irmãos? Quem é que nos direciona na vida? Eu conversava com alguém essa semana, juntamente com minha esposa, que às vezes acaba seguindo pessoas que não têm absolutamente nada que possa colaborar e contribuir. Um influenciador digital velho que só posta modinha, que só posta isso, só posta aquilo outro. E a pessoa dizia assim para mim, para minha esposa, né? Pastor, eu não sei se eu estou errado em seguir, eu não sei se eu estou errado em nutrir no meu coração um desejo de inveja, o desejo de ter o que a outra pessoa tem, ao de gerar... E eu comecei a conversar sobre isso com minha esposa, com essa pessoa. Quem é o padrão da sua vida? Porque como é que nós seremos fortalecidos na nossa fé? Como seremos fortalecidos na nossa fé se durante toda a nossa vida, durante toda a semana, o que preenche a nossa mente, o que preenche o nosso tempo, o que preenche o nosso coração, os nossos olhos, são pessoas que não têm absolutamente nada para nos oferecer que possa nos instruir. Eu não estou dizendo que você não possa ter entretenimento, que você não possa rir, não possa... Não, pelo contrário. A Bíblia manda a gente fazer essas coisas, inclusive. Desfrutarmos
nas coisas boas da terra, com a permissão do Senhor e dentro dos limites da liberdade cristã. Porém, nós precisamos saber quem é que nos influencia. De repente, você está lá consumindo conteúdo de influenciador digital que não tem nada para oferecer. Só cara, só corpo, só roupa, só festa, só coisas fúteis, só carro do ano, só coisa desse tipo. Você está lá só consumindo isso, enchendo seu coração de inveja, de vaidade, e não melhora. Então, busque seguir pessoas, busque ser instruído por pessoas, não só na rede social, não, mas na sua vida diária que possam lhe instruir. Busque se relacionar com pessoas que são mais maduras que você, para lhe aconselhar, para lhe instruir, para lhe conduzir para a casa do Senhor. Deixe de se apegar a pessoas que não vão agregar nada na sua vida, que só fala de bobagem, que só fala de futilidade, que só fala de coisas vãs, de coisas passageiras, de coisas efêmeras. Tem gente que só se reúne para conversar essas coisas que não acrescentem absolutamente nada. Então, como é que nós seremos fortalecidos na fé? Por causa disso, então, façam tudo, sejam fortes, a ideia do encorajamento. E Paulo termina dizendo no verso 14, eu acho que vou parar por aqui, que tem muita coisa ainda. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ele retoma aquele ensino que ele trouxe em 1 Coríntios 13, que nós precisamos fazer tudo com amor. É impossível a gente olhar para essa passagem e não lembrar de 1 Coríntios capítulo 13. De todas as coisas, o que permanece, o que prevalece é o amor. E Deus preenche o nosso coração de amor. Primeiro, amor por nosso Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo da lei. Esse é o resumo dos mandamentos. É aquilo que Cristo mesmo instruiu. A igreja permanecerá unida, a igreja prevalecerá nas lutas, a igreja prevalecerá nas perseguições, nas tribulações, se estiver unida em amor. Em vez de dar prioridade à busca de dons espirituais mirabolantes, Paulo vai dizer, o maior de todos eles é o amor. Você não precisa falar em línguas para ser espiritual, você não precisa saber pregar, você não precisa saber presidir, governar, como Paulo vai dizer lá, mas você precisa ter no mínimo amor. Porque se você for cristão e não tiver amor, você não foi transformado pelo Senhor. Porque a primeira coisa que nós recebemos quando somos transformados é exatamente o amor de Deus que é derramado em nosso coração, Romanos 5:8 vai dizer. Por isso que a gente precisa, em atos de amor, para com a igreja de Deus, avançarmos, nutrirmos a comunhão e fortalecermos a nossa fé. Até aqui, então, o que nós aprendemos é que o amor de Paulo por aquela igreja, nos planos que ele tinha para ela, no estímulo à hospitalidade que ele agora dá ao falar sobre Timóteo, sobre Apolo, e na exortação para um viver santo, reflete exatamente aquilo que deve fazer parte da nossa caminhada diária. Aprendamos, irmãos, com a igreja de Corinto e com o apóstolo Paulo, a pensarmos mais no reino. O apóstolo Paulo estava pensando numa oportunidade de trabalho. Precisamos pensar mais no reino de Deus. Precisamos estimular mais a hospitalidade, ao estarmos unidos, ao estarmos juntos. Não ignore isso. Não se isole. Se junte a pessoas. Especialmente quando nós estamos passando dificuldades, nós precisamos uns dos outros. Tudo demais é veneno. A Bíblia Sagrada diz isso, né? Lá em Provérbios vai dizer, você não vá muito na casa do seu vizinho, para que você não se torne inconveniente. Então, modere. Não significa que todo santo dia você tem que bater o ponto na casa do seu irmão. Pelo amor de Deus, vai quebrar a privacidade, vai enjoar, vai abusar. Pelo amor de Deus, não precisa exagero. Eu até brinco com minha esposa. Quando eu vejo assim aquelas amizades muito agarradas, aquele negócio exagerado, digo, é só esperar o tempo de chegar aos problemas. É coisa de tempo. Aquele negócio que eu não posso andar se você não estiver do meu lado, eu não posso ser ali. Aquele negócio que consome você, que você não pode ir para um lugar se não ligar, se não convidar. Cuidado, tudo demais é veneno. Mas a gente precisa uns dos outros, irmãos. Nós precisamos. E não tem convívio melhor do que com os nossos irmãos na fé. A gente se relaciona com nossa família, com os nossos amigos, mas não tem relacionamento melhor para a nossa vida do que o povo de Deus. Porque nós compartilhamos da mesma linguagem. A gente tem problema? Tem. A gente tem desavença? Temos. Porque estamos juntos, é uma grande família. Porém, nós temos o mesmo pensamento e propósito.
Nós queremos ir para a mesma morada celestial. Nós queremos percorrer o mesmo caminho, olhando para a mesma pessoa. Não tem coisa melhor do que estarmos unidos ao povo de Deus. Às vezes muito me estranha quando um crente tem amizade de tudo quanto é lado, só não tem amizade entre os próprios crentes da igreja. É muito estranho isso. É muito estranho. Como é que você tem amizade com Deus e o mundo lá fora, mas não tem amizade com seus irmãos na fé? Tem alguma coisa precisando ser ajustada aí. Ah, pastor, aí vem aquela desculpa, né? É porque eu me decepciono tanto com a igreja. Tanto. Eu conversava faz uns 15 dias com alguém que se afastou da igreja definitivamente. E eu perguntava exatamente sobre isso. Ele disse assim: olha, foi bom o tempo, gosto da igreja, mas assim, os relacionamentos na igreja é negócio difícil. Eu prefiro estar aqui, porque aqui ninguém me incomoda. Ninguém me importuna, eu não preciso dar satisfação a ninguém. Esse é um tipo de cristianismo que Deus não quer para a nossa vida. É muito fácil. A melhor coisa do mundo é você ser crente em casa. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Primeira armadilha de Satanás. Você não precisa exercer perdão com aquele irmão chato, enjoado, aquela irmã invasiva, que Deus manda a gente liberar perdão. Você não precisa exercer paciência. Você está em casa, ninguém lhe incomoda, ninguém lhe cobra, ninguém liga para você, ninguém fica preocupado. Rapaz, já faz 2 domingos que tu não vai para a igreja, que negócio chato. Que bênção! Se você receber uma mensagem minha, de minha esposa, de um presbítero, de um diácono, de alguém, irmão, eu estou sentindo sua falta. Preste atenção, acorda para Jesus. Em vez de você ficar com raiva, diga: meu Deus, muito obrigado porque eu sou amado. Que bênção! Porque amigo para convidar você para a festa tem de monte. Mas tem amizade melhor do que aquela que vai lhe convidar para a casa do Senhor, para estar perto do Senhor, buscando ao Senhor, se preparando para ir para agora. Essa é a melhor do mundo, irmãos. Então a igreja é o melhor ambiente para a gente estar. É difícil aqui, é difícil. Eu disse essa frase, o primeiro sermão que eu preguei quando eu vim para cá. A igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, seria insuportável o cheiro. Imagina, os animais dentro da arca de Noé, durante todo o dilúvio. 140 dias. Mais 40 esperando, 140, mais uma demora. Né? Muitos dias ali dentro da arca. Imagina o odor que estava daquele. Fedorento, irmão. Não pensa que estava com cheiro de boa, não. Que não estava, não. Tudo ali dentro, trancado. Mas pior era lá fora. Porque quem estava fora não resistiu nem à primeira tempestade que caiu. Primeiro dia não foi possível resistir. Não ficou nada sobre a terra, porque as águas do dilúvio matou absolutamente tudo. Então a igreja é o melhor lugar do mundo para nós estarmos na presença de Deus e do povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse povo ainda tem umas manchas de pecado. Porque essa obra de limpar completamente vai acontecer quando Cristo voltar. Mas até lá, o Senhor vai nos limpando, vai nos purificando, para que finalmente nós possamos receber as vestes reais, sem manchas, sem máculas, sem problemas, sem dificuldade de relacionamento. Aí você não vai precisar se preocupar com o que vão falar, com o que você vai falar, com você vai... Nada disso, tudo será deixado para trás. Você dirá: valeu a pena. Como foi bom. Como foi maravilhoso. Foi doloroso o processo, mas foi glorioso o resultado. Então, se apegue ao Senhor. Aprenda com Paulo, aprenda com a igreja de Corinto, para que hoje nós possamos ter a nossa fé fortalecida no Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Eu vou parar por aqui, porque ainda tantas recomendações que eu não queria desperdiçar as recomendações do verso 14 ao verso 24 rapidamente, porque tem muita coisa para a gente ver. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua repreensão, pela tua exortação, atos de amor que o Senhor demonstra a nós, de cuidado, de zelo, de repreensão para um amadurecimento, para uma construção de uma fé sólida. Louvado seja teu nome, Senhor. Fortalece nossa fé, fortalece nossos passos, nossas caminhadas, limpa as arestas, tira os pecados, purifica-nos, faz-nos cada dia mais, ó Deus, descermos as águas, assim como Naamã, no nosso orgulho, na nossa soberba, em humilhação,
para que possamos ser levantados, ó Deus, diferentes, transformados. Nós queremos nos derramar aos teus pés dia após dia e queremos ser santificados pela tua palavra. Queremos ser, ó Deus, os nossos pecados tirados de nós com a espada da tua palavra. Ó Deus amado, trabalha na tua igreja, trabalha no coração do teu povo. Põe fé, põe unidade, põe amor, põe responsabilidade, põe, ó Deus, dedicação, disponibilidade para a tua obra. Faz-nos, ó Deus, de uma igreja, um povo, à semelhança de Cristo. Nós queremos parecer com Cristo. Queremos que essa igreja imperfeita, impura, com seus pecados, com seus defeitos, cada dia mais seja purificada, para que quando o Senhor voltar, nós possamos apresentá-la como noiva adornada, ataviada para o seu marido. E o noivo haverá de fazer toda a transformação necessária. Em nome de Cristo nós oramos. Gratos ao Senhor pela tua palavra. Amém e amém.